Boa noite, Nicole. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Pode, por favor, registrar o comparecimento e vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Né? Bom, turma, espero que estejam todos bem. Né? Muito bom estar com vocês de novo. O nosso assunto agora nesse bimestre é Direito Internacional Privado. Né? Essa matéria, ela nós vamos tratar dela aí nos aspectos necessários, claro, mas ela é relativamente mais curta, né, do que a matéria de direito internacional público, tá? Por isso que nós, então, podemos dividi-la de uma maneira que façamos aulas que não sejam tão cansativas, né? E possamos, então, absorver aí o material, o conteúdo que é preciso para esse segundo bimestre. Pois bem, vou dar início, então. Título, então, dessa primeira aula de Direito Internacional Privado é mais de noções introdutórias mesmo, né? Bom, eu postei o material já para vocês, né? No domingo, acho que eu fiz isso. Então tá lá para que vocês possam consultar à vontade. Bom, o direito internacional privado, turma, ele tem uma peculiaridade se comparado com o direito internacional público, por exemplo, ou até mesmo com outros ramos do direito, nesse primeiro momento, né, nesse momento de entender o que é o direito internacional privado, no sentido de que, a princípio, as normas que estão postas no direito internacional privado são normas que não são dedicadas à solução do caso concreto propriamente dito. Né? Nós estamos aqui no âmbito de uma aplicação ou de casos relativos ao direito privado, ao direito civil, por exemplo, né? Num âmbito internacional. Nós estamos diante de um direito civil que acontece extrapolando fronteiras do Brasil. Casos particulares, casos privados, que acabam transitando por mais de um país, por mais de um Estado soberano. Né? Então, eu trouxe lá um conceito bastante importante, esse conceito, que estabelece que é o ramo da ciência jurídica, onde se definem os princípios, se formulam os critérios, se estabelecem as normas, a que deve obedecer a busca de soluções adequadas para conflitos emergentes de relações jurídico-privadas internacionais. Então, nós estamos diante de um ramo da ciência, claro que também tem suas fontes, fundamentos e tal, mas cujo objetivo desse ramo jurídico, antes de solucionar o caso concreto, é apontar qual ordenamento jurídico é apto a incidir naquele caso concreto e, a partir daí, trazer a solução para o caso. Tá bem? Então, é basicamente esse tipo de matéria que nós vamos conversar agora, que trata basicamente de conflito de normas no espaço. Nós vimos lá em IED, lá no começo do curso, e em alguns outros momentos também do nosso estudo, o conflito de normas no tempo, né? Princípio da anterioridade, enfim, circunstâncias nas quais, especialmente nas aulas de lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós aprendemos aquele brocardo, não é? Que a lei nova revoga a lei antiga, só lei revoga a lei, enfim. Esses conflitos acontecem no âmbito de um mesmo ordenamento jurídico.
Do artigo 7º até o artigo 19 da Lei de Introdução, nós nos deparamos com uma espécie diferente de conflito. Nós nos deparamos com normas que solucionam o conflito de leis, como eu disse, no espaço. É um caso concreto colocado, no qual, a princípio, mais de um ordenamento jurídico poderia reger aquele caso. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa que possuía bens no Brasil faleceu na Argentina, nós vamos ter que nos socorrer dessas normas de direito internacional privado, né? Nós vamos ainda estender mais o assunto, claro, para entender, olha, sobre os bens que estão situados no Brasil, por exemplo, bens imóveis, bens de raiz, incide o Código Civil brasileiro ou incide o Código Civil argentino no que diz respeito à destinação desses bens em sede de inventário? É disso que nós estamos falando, tá? Porque amanhã ou depois, no seu escritório, no seu gabinete, chegará um caso desses. Ainda mais nesse mundo com cada vez menos fronteiras, por assim dizer, um mundo mais globalizado, não é? E daí a pessoa vai te procurar para solicitar o teu serviço, não é? No caso do advogado, da advogada, ou vai esperar uma decisão, no caso da magistratura, para efetivamente dizer e aplicar o ordenamento cabível ao caso, tá bom? Então, dito isso, nós temos que entender que sempre esses casinhos, essas circunstâncias, esses casos concretos e hipotéticos que nós vamos trazer, eles são marcados por uma conexão internacional. É assim que a doutrina se refere. Essa conexão internacional nada mais é do que um elemento que indique, e nós vamos estudar todos eles, tá? É um elemento que indica que aquele caso específico ele se encaixa no ramo do direito internacional privado. Tem que haver uma certa internacionalidade do caso, que é diferente de uma pessoa que, por exemplo, passou a vida toda em Ribeirão Claro, casou em Ribeirão Claro, comprou bens aqui, seus herdeiros moram aqui e a pessoa falece em Ribeirão Claro. Não tem segredo nenhum. É aplicar o direito das sucessões, no que diz respeito ao direito material, brasileiro, claro, e aplicar o Código de Processo Civil, né, no que diz respeito ao procedimento do inventário. Não há muito o que se conversar. Agora, quando eu tenho esse elemento da internacionalidade, é preciso parar um pouco e analisar o caso, para saber se é o Código Civil brasileiro que se aplica ao caso concreto, ou se, eventualmente, é o Código Civil de algum outro país que vai reger o caso. Então, veja, nós estamos falando de um juiz brasileiro, de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, aplicando o Código Civil estrangeiro, eventualmente, né? Conforme as normas indicarem, o ordenamento estrangeiro ou o ordenamento nacional, conforme o caso, conforme veremos no desenvolvimento dessa disciplina. Bom, a partir daí, nós podemos conversar sobre as fontes do direito internacional privado. Bom, aqui nós podemos ganhar tempo. As fontes do direito internacional privado são as mesmas do direito internacional público. Tratado, costume, princípios gerais de direito, jurisprudência, doutrina e assim por diante. Então, aqui nós não vamos dispendiar tempo para tratar dessas fontes, porque elas são as mesmas. Tá bom? Aí, na sequência, para que a gente entenda, eu tracei uma pequena diferença entre direito internacional público e direito internacional privado. Bom, no direito internacional público,
nós estamos lá tratando de entes soberanos, de organizações internacionais, né, que atuam internacionalmente, notadamente criando tratados, obedecendo tratados, eventualmente não observando tratados, mas isso num aspecto macro, num aspecto que engloba os estados como um todo, né? No direito internacional privado, nós vemos uma atuação mais micro, mais setorizada, mais particularizada, que envolve as pessoas que compõem esses estados. Além disso, turma, o direito internacional privado tem uma razão de ser no sentido de uniformizar decisões, não é? Decisões que são referentes a conflitos de direito civil. Portanto, nós vemos aí uma necessidade de segurança jurídica para que as pessoas envolvidas em casos com elementos internacionais, né, com essa conexão internacional, para que essas pessoas tenham segurança jurídica no que diz respeito à aplicação do direito civil. Nós sabemos que o direito civil, todo o direito civil ocidental, a imensa maioria dele é de base romana, né, ou então é de base romana e aprimorada pelo estudo do Código Civil francês, que se difundiu por todo o Ocidente, não é? Então nós conseguimos encontrar aí alguma similitude, né, na aplicação do direito. Já com o direito oriental, eventualmente pode acontecer uma discrepância ou outra, mas ainda muitos conceitos são bastante próximos, tá bem? Então veja, enquanto o direito internacional público, para terminar esse paralelo rápido, né? Enquanto o direito internacional público ele traz solução ao caso, por exemplo, de responsabilidade civil internacional, né? As normas de direito internacional público dizem o direito aplicável, dizem o direito no caso concreto. As normas de direito internacional privado não. Elas não têm por objetivo resolver a questão de fundo, ou seja, a questão de mérito colocada. Mas, repito, tão somente apontar, determinar qual ordenamento jurídico trará essa resposta para o caso concreto colocado. Tá bem? Pessoal, até aqui, tá tudo em ordem? Estou me fazendo claro? Me digam alguma coisa. Só lembrando quem está chegando agora, lembra de pôr a presença, fazendo favor. Tudo certinho? Ótimo. Maravilha. Então vamos adiante. Falemos agora do objeto do direito internacional privado. Né? Espero que você esteja acompanhando aí com o teu material aberto, se possível for, mas se não, depois você vai achar lá no material que está no Ambiente Conhecer. Ó, como eu disse para vocês, mas só para a gente ir sistematizando, né? O objeto do direito internacional privado, ele é o objeto, o objetivo, a finalidade é resolver o conflito de normas, conflito de leis no espaço. Em determinadas situações de cunho jus-privatista, né, de direito privado, e apontando, mostrando, fixando qual direito é aplicável àquele caso. Repito, sem, contudo, apontar a solução para o caso concreto que se busca resolver, né? Então, a questão jurídica de mérito propriamente dita não será resolvida por normas de direito internacional privado, porque estas servem
tão somente para apontar qual ordenamento de qual país, de qual Estado soberano será aplicável ao caso concreto, né? Então, basicamente assim, ó, chega o caso lá com uma conexão internacional, por exemplo, a presença de imóveis em outro país, ou a realização do casamento em outro país, ou no Brasil, a celebração de um contrato no Brasil ou no estrangeiro, né? E daí esse é o elemento internacional, né? A conexão internacional. E aí, no caso concreto, vai ter que se olhar, e essa é uma atividade do juiz brasileiro, né? Por exemplo, o juiz vai ter que olhar aquele caso e falar, poxa vida, o contrato de prestação de serviço foi celebrado nos Estados Unidos e o serviço todo foi prestado lá por uma empresa brasileira com sede em São Paulo. E esse serviço não foi pago conforme o contratado. O juiz vai ter que olhar esse caso e vai pontuar, como se ele tivesse um checklist, de acordo com o, salvo engano, o artigo 9º da lei de introdução. Bom, ele vai ticar, o contrato foi celebrado no estrangeiro? Vai. Marcou. O serviço foi prestado no estrangeiro? Marcou também. Mas a empresa tem sede no Brasil e está entrando com ação de cobrança no Brasil. O juiz não vai poder olhar para a parte e dizer, olha, você vai lá para os Estados Unidos entrar com essa ação. Por conta do artigo 5º e 35 da Constituição, não é verdade? A justiça ou o poder judiciário é inafastável, não é? O juiz vai dizer para a parte, olha, tudo bem, você vai entrar com ação aqui no foro, e supondo que o contrato não tenha foro de eleição, né? Você vai entrar com ação aqui no foro da primeira vara civil de São Paulo, por exemplo, só que nesse caso específico eu não posso aplicar o Código Civil brasileiro, né? Eu vou ter que aplicar normas de direito contratual dos Estados Unidos, porque lá foi celebrado o contrato, lá foi prestado o serviço. Então, conseguiram captar o que é esse conflito, essa conexão que eu tanto falei? É a presença, então, de circunstâncias que tornam aplicável o direito estrangeiro, embora o processo se desenvolva aqui. Né? E você pode estar perguntando, poxa, mas o juiz lá de São Paulo, ele vai ter que aplicar uma normatização internacional, né? De um outro país, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai ter que, em certa medida, estudar um pouco essa norma estrangeira. Mas e o processo? E o instrumento, não é verdade? Veja, processualmente falando, aplica-se o Código de Processo Civil brasileiro, né? Por quê, professor, e não a regulamentação processual estrangeira? Porque a norma processual, o direito processual, ele por assim dizer, a materialização do próprio Poder Judiciário. Sendo assim, nós estamos falando de uma das funções da República Brasileira, do país, do Estado brasileiro. Por ser uma das funções do Estado brasileiro, é uma materialização ou uma concretização da soberania brasileira. Então, nós não podemos abrir mão disso, né, em termos de Estado soberano. Então, o direito material estrangeiro, se for necessário aplicar, sem problema algum. No entanto, a norma processual, por ser expressão da soberania nacional, ela não pode ser substituída por norma processual estrangeira. Tá joia? Então, nós vamos ver que o direito internacional privado, ele abrange, além dessa aplicação de normas privatistas, por assim dizer, ele também se preocupa com a ordem pública,
né, que depois, no momento oportuno, nós vamos explicar melhor, com normas trabalhistas, fiscais, cambiais, financeiras e por aí vai, e eventualmente até direito penal pode ser abarcado aí pelo direito internacional privado. Então, ele é privado mais no nome do que na aplicação diária. Né? No dia a dia, ele pode se expandir para normas de direito público também. Certo? Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Estamos juntos? Maravilha. Falemos agora, então, da estrutura da norma de direito internacional privado. Tá? E daí, conforme nós tivermos com tempo, eu já passo para o próximo tema. Certo? Sem problema nenhum. Seria o tema da aula de sexta, mas eu adianto hoje. Bom, a estrutura da norma de direito internacional privado é, como disse para vocês, uma natureza de norma indicativa. São normas indiretas, que, como foi exposto, normas indicativas ou indiretas, porque não resolvem a demanda posta em juízo, mas indicam qual o ordenamento jurídico cabível para a solução daquele caso concreto. Então, toda a norma de direito internacional privado, que nós vamos encontrar na totalidade lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, do artigo 7º ao 19, todas essas normas são compostas de duas partes. Um objeto de conexão e um elemento de conexão. Então, peço a atenção de vocês, eu vou repetir. Toda norma de direito internacional privado, que são normas indicativas, normas indiretas, que não solucionam o caso concreto, são compostas por dois elementos. Ou por duas partes, melhor dizendo. Por duas partes, para não gerar confusão. Quais são essas partes que toda norma de direito internacional privado possui? Um objeto de conexão e um elemento de conexão. O que é isso? Ora, o objeto de conexão, ele se refere à matéria, ao instituto de direito civil referente ao caso ao qual o caso concreto se refere. Por exemplo, sucessão, casamento, divórcio, capacidade da pessoa, direito dos contratos, bens. Todos esses são institutos de direito civil, concordam? Que nós aprendemos desde a primeira aula de direito civil, lá no segundo termo de faculdade, e vamos terminar o último termo também aprendendo. Então, o objeto de conexão é a matéria de direito civil. É o Instituto de Direito Civil que recheia, que diz respeito ao caso concreto. Então, quando eu trato da necessidade de fazer o inventário de uma pessoa que faleceu na Holanda, mas tinha bens imóveis no Brasil, eu estou tratando de um instituto aí, que é o direito das sucessões. Esse direito das sucessões, ele terá que ser analisado à luz do Código Civil brasileiro ou da legislação privada estrangeira, no exemplo holandesa, a depender, não é, do elemento de conexão, que é a segunda parte da norma. Então, na primeira parte, eu tenho o objeto de conexão, que é simples.
Você olha, nós estudantes de direito, estudiosos do direito, nós olhamos para o caso e já identificamos essa matéria. É instintivo, não é verdade? Naquele primeiro exemplo lá, da contratação de serviço nos Estados Unidos, serviço prestado lá, e daí vem para você o caso, você olha e fala, pô, isso aqui é direito dos contratos. Né? Matei. Do que se trata? Agora, eu tenho um complemento que é o elemento de conexão. O elemento de conexão também não vai ter nada de muito novo, mas é o elemento de conexão que indica se vai aplicar o direito estrangeiro ou o direito nacional, né? Veja, alguns exemplos de elemento de conexão: a nacionalidade da pessoa, o domicílio da pessoa, a residência, eventualmente, né? Tem sempre aquele debate entre domicílio e residência, o local da celebração do contrato, o local da situação da coisa, né? Então eu vou te dar um exemplo agora. O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele tem a seguinte redação no caput. E daí aqui nós vamos identificar o objeto e o elemento, tá? Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Eu vou ler de novo. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Olhando para esse artigo, eu tenho que o objeto de conexão, são vários aqui, né? São os institutos de direito civil. Então, os objetos de conexão são a personalidade, o nome, a capacidade e direitos de família. E o elemento de conexão, o domicílio da pessoa, né? Porque o artigo é bem claro. A lei do país em que domiciliada a pessoa. Portanto, para eu, num caso que envolva, por exemplo, o direito de família, um instituto de direito de família que não seja casamento, reconhecimento de filho. O reconhecimento de filho. Então, eu tenho lá um suposto pai estrangeiro e um filho que se encontra aqui no Brasil. Esse filho quer ver a sua paternidade reconhecida e entra com uma ação para tanto. Ora, para que eu consiga determinar a norma aplicável, eu preciso olhar para o domicílio das partes. Nesse caso, como a lei tende a proteger aquele que está pesquisando, procurando a paternidade, a lei do domicílio da pessoa é a lei do Brasil. Se esse autor da investigação de paternidade aqui reside. Portanto, essa investigação será desenvolvida, será realizada, processualmente falando, pelo Código de Processo Civil, claro, e materialmente falando, pelas normas do Código Civil. E se fosse o inverso? Aí é muito possível que o que regeria essa investigação de paternidade seria a norma de direito privado do local do investigante. Supondo que o investigante reside no Chile, aplicaria-se o Código Civil chileno para o caso. Porque eu consigo, então, identificar aqui o Instituto de Direito Civil, que é o objeto de conexão, e consigo identificar o elemento de conexão, que é o domicílio. Então, nós conseguiremos, nós conseguiremos
sempre fazer essa identificação, tá? Porque a norma trará esses dados para nós. O que nós precisamos só é dar uma treinadinha aí, né? Nas próximas aulas a gente pode correr alguns artigos da lei de introdução para juntos identificarmos o elemento e o objeto de conexão. Tá certo? Mas voltemos então ao nosso estudo. Quando nós falamos do elemento de conexão, nós vemos que ele é um motor. É um motor que direciona, não é a aplicação da legislação nacional ou da legislação estrangeira. O objeto de conexão é a matéria que vai ser tratada naquele caso. Como disse, família, bens, sucessões, capacidade, enfim. Mas o motor, o motor não, o leme, né, que direciona a aplicação do código brasileiro ou estrangeiro é o elemento de conexão. Claro que abstratamente, não é? Só olhando o artigo 7º, você não tem uma conclusão que vá, no caso concreto, de antemão dizer, eu tenho que pegar o elemento que está no artigo e comparar com a realidade. Isso é óbvio, né? Até peço desculpa. Mas só para que a gente possa entender. Eu tenho que pegar o elemento que está no artigo 7º, por exemplo, e conjugar com a realidade. E descobrir onde é o domicílio da pessoa. Se o domicílio da pessoa for um domicílio nacional, Código Civil nele, brasileiro. Se for um domicílio estrangeiro, legislação privada estrangeira será aplicada no caso. Repito, por juiz brasileiro, mediante as regras do Código de Processo Civil pátrio. Tá bem? Aqui do Brasil. Tudo certo aqui, até aqui, turma? Qual que é a impressão que vocês estão tendo? Tá tudo claro? Tá tudo em ordem? Estamos juntos? Só avisando que o vídeo da última aula eu já inseri hoje também, tá? No ambiente conhecido. Tá. Vamos adiante. Ai, ai. Ó. Talvez aqui a gente precise depois fazer uma pequena adequação, né? Com o CPC, mas não tem problema. O juiz, então, quando ele se depara com uma situação dessa, ele acaba por se ver obrigado a executar duas operações mentais, né? Ou mentais e práticas. O juiz, para aplicar o direito estrangeiro, antes de mais nada, ele precisa conhecer esse direito estrangeiro, né? E a partir desse conhecimento aplicar daí a justiça ao caso concreto. Veja que o Código de Processo Civil estabelece que a parte que alega direito estrangeiro, direito municipal, direito estadual, direito costumeiro, tem a incumbência de provar a vigência e a eficácia. O teor e a vigência. Né? O juiz, embora tenha aquele brocário romano iuri novit curia, né? O juiz conhece o direito, calma lá. Né? O juiz conhece o direito, mas não conhece o direito do mundo inteiro, nem do Brasil inteiro. Portanto, quando a causa chega até o Poder Judiciário e a parte invoca a aplicação do direito estrangeiro, a parte que fez essa invocação precisa provar o teor
e a vigência do direito estrangeiro. Geralmente faz por certidão expedida pelo consulado, né? Por uma embaixada, enfim. E a partir de então, chega até os autos o teor desse direito estrangeiro e o juiz vai estudá-lo, penso eu, né? E aplicá-lo ao caso concreto. Certo? Maravilha. Passemos então ao próximo conteúdo, tá? Que seria o conteúdo aí da próxima aula, mas eu já vou adentrá-lo, já que nós temos aí bastante tempo, né? E é algo também não tão extenso. Passemos então agora a falarmos da classificação das normas de direito internacional privado. É muito fácil, tá? É uma classificação super simples. As normas de direito internacional privado são classificadas em normas unilaterais e bilaterais. Ótimo. As normas unilaterais são normas que indicam um ordenamento jurídico aplicável ao caso apenas. Então, lembra, para quem está chegando agora, que as normas de direito internacional privado são normas indicativas ou indiretas, que não resolvem o caso concreto, mas sim apontam, indicam qual ordenamento jurídico, nacional ou estrangeiro, é cabível no caso concreto. Joia, joia. Quando faz essa indicação, essas normas podem ser então, unilaterais, ou seja, apontam para um ordenamento aplicável àquele caso apenas. Então, veja, como exemplo, o artigo 10, parágrafo 1º, nossa, tá leak, né? Desculpa, é o hábito. Artigo 10, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá tá escrito da seguinte forma: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Então, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, os bens, não os estrangeiros, né? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Turma, num primeiro momento, que é o momento mais importante do artigo, ele aqui resguarda também a soberania nacional, porque ele diz assim, ó, bens de estrangeiros e esses bens situados no país são regulados pela lei brasileira. Ponto. Essa é a regra. Então ele aponta para um ordenamento. Qual? O ordenamento brasileiro. Mas o dispositivo traz uma pequena exceção quando ele diz o seguinte, na parte final: olha, se a lei estrangeira for mais favorável aos filhos e cônjuge, aos herdeiros, então pode aplicar a lei estrangeira. Mas não havendo esse benefício, a regra é a lei brasileira, né? Então, daí dizer que trata-se de uma norma de direito internacional privado unilateral. Por outro lado, nós temos aí as normas bilaterais ou bifrontes. Então, ela não indica o ordenamento especificamente. Vai depender da situação concreta. Então, veja, o artigo 10 caput estabelece o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens,
Bom, aí nós vamos precisar saber, não é? Qual que é o domicílio do defunto ou do desaparecido. Então fica, em certa medida, em aberta a aplicação da norma. Acho interessante que em nenhum outro lugar do direito brasileiro eu achei a palavra defunto. Pode ser que eu não tenha procurado de forma adequada, mas eu acho que não tem, acho que é só aqui. Palavra feia, né? Se bem que essa lei também é de 1946, né? Então tem explicação. Joia até aqui, turma? Podemos ir adiante? Tudo ok? Tá bom. Vamos um pouquinho. Vamos falar da aplicação e da qualificação, tá bem? Deixa eu pegar aqui a perguntinha. Qual é a palavra? Bilateral ou bifronte? É isso? Essa a dúvida? Hum? A palavra que eu não encontrei. Não tô lembrando. Defunto. Defunto. Defunto, isso. É, a palavra defunto. Essa palavra feia aí. Perdão. Beleza. Vamos adiante, então. Ó, o procedimento de aplicação do direito estrangeiro. Então, aqui eu vou só dar uma pequena aprofundada. Não, mas se a senhora quer complementar alguma coisa, dona Eliana, fica à vontade. Ah, maravilha. Então tá. Bom, então essa aplicação do direito estrangeiro, turma, ela não é um ato de arbitrariedade do juiz. O juiz não tem uma escolha livre e desimpedida sobre qual ordenamento jurídico aplicar ao caso, né? Essa aplicação de uma norma estrangeira decorre de um mandamento legal. Mandamento legal esses contidos, ou mandamentos legais contidos, na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ok? É a própria legislação interna que faz esse filtro de quando permitir a aplicação do direito estrangeiro e de quando rechaçá-la, não é? De quando impedir que o ordenamento jurídico penetre no sistema jurídico brasileiro, tá? É claro que essa norma estrangeira, quando admitida, ela tem a mesma força coativa, imperativa, que qualquer norma produzida aqui no Brasil possui, né? Então, mas vai aplicar uma norma francesa aqui num caso dentro do Brasil. Qual o problema num primeiro momento? Né? E num segundo momento, lembrar que essa norma terá a mesma imperatividade que qualquer outra norma produzida dentro do nosso sistema, tá? E as partes, não é? As partes, elas não podem renunciar à aplicação dessa norma estrangeira. Porque, veja, a norma estrangeira só vai incidir porque uma norma brasileira mandou, determinou que isso aconteça. Logo, os particulares envolvidos no caso não podem dizer, olha, nós renunciamos o direito estrangeiro nesse caso. Não tem essa prerrogativa. Devem submeter-se a essa aplicação.
né? Maravilha. O juiz, como disse agora há pouco, uma vez identificado, então, a incidência de uma norma estrangeira, ele vai intimar a parte, ou se a parte já na inicial invocou esse direito, ele vai mandar, vai determinar que venha aos autos a prova da vigência e do teor do direito estrangeiro. Pode acontecer do juiz dispensar essa ordem, casos nos quais, por exemplo, o juiz já conheça o direito estrangeiro. E daí ele diz, não, aqui eu já manjo, já conheço, né, já conheço as normas de direito privado da Nova Zelândia e eu não preciso de prova da vigência e do teor porque eu conheço. Mas ele vai ter que dizer isso nos autos. Caso ele não conheça, que acredito que seja o mais comum, ele vai determinar, então, que seja trazido aos autos a prova do teor e da vigência daquela legislação aplicável. Tá bem? Maravilha. Qual que é o meio de prova, né? Vou repetir. Como que se comprova o teor e a vigência desse direito estrangeiro? É uma certidão emitida pela autoridade consular, tá? Essa certidão vai ter o texto, a vigência, a assinatura lá da repartição consular, e a partir daí, então, é um texto, é um documento autêntico para provar, tá? Se eventualmente não houver relação diplomática com o país cujo direito se precisa provar o teor e a vigência, é possível que você, ou a parte, né, se socorra de pareceres de juristas, da própria doutrina, né, para fazer prova dessa vigência. Claro que o ônus cabe, o ônus de provar o teor e a vigência cabe àquela parte que invocou o direito. Mas e se ninguém fez essa invocação? Né? Compete ao autor daí o ônus dessa prova. Professor, mas o autor não invocou esse direito na petição inicial. Enfim, é entendimento doutrinário majoritário, massivo, que ainda que ele não tenha invocado esse direito, ele vai ter que correr atrás desse direito estrangeiro, inclusive provando o teor e a vigência. Certo? Porque tem uma certa lógica, né? Porque, a princípio, quem ingressa em juízo com uma ação tem que demonstrar, não é, fatos e fundamentos constitutivos do seu direito. Não é isso? Maravilha. Óbvio que se o ordenamento estrangeiro ele trouxer alguma violação àqueles princípios basilares, aquelas premissas básicas do direito nacional, do direito brasileiro, aí nós não podemos admitir a aplicação desse direito estrangeiro. É aquilo que nós chamamos de respeito à ordem pública. A ordem pública é uma expressão equívoca, né? Que possui vários significados no direito. Para o nosso estudo aqui de direito internacional privado, ordem pública significa conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Logo, turma, não se admite que uma norma de direito estrangeiro seja aplicada no direito aqui no Brasil, para o juiz brasileiro, se essa norma estrangeira violar, não é, aquelas premissas de que lhes falei, a ideia de justiça que predomina no Estado brasileiro, né? Eu trouxe um exemplo lá. No Estado, nos países de cultura islâmica,
o divórcio, ele se dá de uma forma um pouco diferente. O divórcio lá é feito por um instituto chamado de repúdia. Então, o marido pode repudiar a esposa, né? Esse instituto, a princípio, não seria aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque viola as nossas normas de ordem pública, viola a nossa ideia de como o divórcio deve acontecer, né? A repúdia, em certa medida, traz consigo uma ideia pejorativa de diminuição da figura feminina, que não pode ser aceito pelo direito brasileiro. Inclusive o STF, quando era ainda, né, competência do STF, agora é do STJ, mas o STF já negou homologação a divórcios pautados no Instituto da Repúdia, né? Haja vista essas limitações das quais lhes falei, certo? Por outro lado, um outro exemplo, alguns estados no mundo admitem o casamento poligâmico, que viola, pelo menos até agora, por enquanto, viola as premissas do direito de família brasileiro, que é pautado pela monogamia, não é? Então, esse casamento poligâmico celebrado no estrangeiro não será reconhecido pelo direito brasileiro para os fins de comprovação de casamento, de direito à sucessão, de enfim, né, de todos os efeitos que o casamento traz. Ele não pode ser reconhecido pelo direito brasileiro. Tudo ok com essa ideia, turma? Tudo em ordem? Me ajuda aí, sim. Então tá bom. Obrigado. Show de bola. Vamos então falar aqui rapidamente do Instituto da Qualificação e nós podemos então dar o nosso encontro aí por encerrado, ou então abro para tirar dúvidas. Bom, a qualificação é um instituto, ou é um procedimento direcionado ao juiz, né? É aquela análise do caso que o juiz faz, levando em consideração o objeto de conexão e o elemento de conexão, para entender se aquele caso que ele está analisando efetivamente tem uma transnacionalidade, uma internacionalidade. Então, o juiz analisa o caso e faz, né, basicamente duas análises. Que o advogado também faz, o promotor, se for chamado a atuar no caso, vai fazer, o defensor público, enfim, né? A gente fala aqui na aula do juiz porque ele que vai, ao final e ao cabo, decidir sobre a aplicação ou não, sobre a aplicação ou não do direito estrangeiro. Então, veja, o juiz vai olhar para o caso, né, e vai analisar a presença do elemento de conexão. Do elemento de conexão ou do objeto de conexão? Ó, ele vai então fazer análise do objeto de conexão. Vai entender o Instituto de Direito Civil referente àquele caso, onde aquele caso se encaixa. Lembra? Família, capacidade, sucessão, contratos, bens e por aí vai. Ele, então, não faz a análise do elemento de conexão.
mas tão somente do seu objeto. Aí eu trouxe um conceito do que é qualificação, ó. É classificar, é definir. Óbvio, né? Se tivermos uma questão de direito internacional privado, é preciso determinar a forma pela qual ela se enquadra no sistema jurídico de determinado país. Se resume em identificar como a questão que se põe ao julgador é conceituada no sistema jurídico alienígena. Portanto, a partir dessa identificação do objeto de conexão, passa-se a análise para saber se aquele objeto de conexão vai nos remeter à aplicação de um direito estrangeiro. Só que para fazer isso, inexoravelmente, inescapavelmente, nós vamos ter que olhar também o elemento de conexão, já que o elemento de conexão é o que determina, não é, ao final, se será aplicada a norma nacional ou a norma estrangeira. Eu trouxe alguns exemplos de elementos de conexão que eu quero expor com vocês e depois nós vamos aprofundar no próximo encontro. Eu tenho alguns elementos. O domicílio é um elemento, lemos lá no artigo 7º. Eu tenho o elemento nacionalidade. Eu tenho o elemento, a lei, o elemento, perdão, da situação da coisa móvel ou coisa imóvel. Eu tenho o elemento da prática do ato ilícito. Tenho o elemento do lugar da celebração do contrato e assim por diante. É só com a leitura e o entendimento do que é o elemento de conexão e qual elemento está presente no caso, é que nós vamos conseguir determinar se eu aplicarei as normas de direito brasileiro ou normas de direito estrangeiro. Tá? Mas aí, então, eu vou deixar para que nós façamos a aula que vem, todinha ela, voltada para anotarmos e conversarmos a respeito de cada um dos elementos de conexão. Pessoal, até aqui, nessa primeira aula, nessa aula introdutória, tudo em ordem? Alguma dúvida? Por favor, conta para o professor. Tudo certo? Maravilha. Turma boa é assim, a matéria rende, né? A matéria rende. Show de bola. Bom, então, obrigado, Marcos. Pessoal, eu vou então dar por encerrado esse encontro e na sexta-feira nós continuamos com o estudo específico dos elementos de conexão. Tá joia? Eu agradeço a presença de todos e nós nos vemos então na sexta-feira.